E eu vou usar o mesmo texto que eu usei, começando uma campanha na quinta-feira, cujo tema é Por um Milagre. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número, já vou lhe dizer, todos já abriram? Digo amém. Amém. Ok, a partir do verso 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Todos já abriram? Amém? Você já está aí, sim ou não? Então vamos juntos. Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos. Imagine que ele deve ter arrancado elogios, mesmo que silenciosos, mesmo que isso não fora dito numa altura que todos ouviriam, ou que todos ouvissem, porque o texto diz que um homem saiu correndo na direção de Jesus, e ele então dobra os seus joelhos. Essa imagem, para o religioso, é uma imagem tremenda, é algo fantástico. Olha como ele trata ou está tratando o Senhor Jesus. E continuamos então a leitura. E se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, 2 pontos. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? 18. Respondendo-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Porque Jesus repreendeu esta frase, bom mestre. E Jesus olha para ele e diz, por que você me chama de bom? A mim me parece, ok, vou dizer mais à frente. 18, respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. 19, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha, ou seja, não dirás mentiras ou coisas mentirosas contra o seu irmão. É o que o texto está nos dizendo. Não enganarás ninguém. E ele diz, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa isso, que o Senhor coloca na sua palavra dentro dos 10 mandamentos. E ele diz, honra teu pai e tua mãe. E eu quero lembrar que aqui ele não está perguntando se eles são diáconos, obreiros, pastores, se eles são convertidos ou não. O texto diz, honra seu pai e sua mãe. Honra seu pai e sua mãe. E eu posso dizer a vocês, o primeiro versículo que eu ensinei e ajudei meus filhos a decorarem foi exatamente esse. Honra seu pai e a sua mãe. Por quê, papai? Por uma questão simples. Número 1, seus dias serão prolongados sobre a terra. Questão número 2, você irá bem em tudo que empreender. E terceiro, você também será bem-sucedido.
E aí você compreende porque há filhos que têm todas as oportunidades, poderiam realizar grandes coisas, poderiam chegar muito longe, no mínimo 10 vezes mais que foram seus pais, mas eles estão atolados, empacados, sem sair do lugar. Por quê, pastor? Porque eles desconhecem a palavra de Deus, quando ela diz: honre o seu pai, honre a sua mãe, que em síntese quer dizer: obedeça, trata-os com respeito, trata-os com consideração, e vão embora. Aleluia. E continua, verso 20. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Verso 21, observe como Jesus muda o assunto. Por quê, pastor? Porque a pergunta do moço é: o que eu faço para ser salvo? Quais são os passos que eu tenho que dar ou darei para que eu seja salvo? E aí ele discorre ao Senhor Jesus, para o Senhor Jesus, alguns dos mandamentos que aí ele ouve de Jesus alguns dos mandamentos que são necessários. Nesse caso, 20. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. 21. Jesus olhou para ele e o amou. Aleluia, isso é lindo demais. E Jesus disse: falta-lhe uma coisa, falta-lhe uma coisa, falta-lhe uma coisa. Como assim, pastor? Disse ele, Jesus: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Este rapaz, que eu não sei o nome, ele é a única pessoa listado em Mateus, Marcos, Lucas e João, que ouve do Senhor Jesus uma poderosa promessa. Jesus diz: vai, vende tudo que você tem. Falta só uma coisa. O quê? Falta só uma coisa. O quê? Falta só uma coisa. Uma das coisas que me preocupa neste tempo, em relação à igreja, que eu também sou pastor e membro e faço parte, e obviamente darei contas diante do nosso Deus. Qual é, pastor? O que lhe preocupa? Volte comigo ao texto. Porque ensinar a igreja que ter recursos é pecado. Ensinar a igreja que sonhar, que ter uma boa casa, que sair ou tirar férias com a sua família e for para uma praia lá, meu Deus, águas quentinhas no Nordeste. Não, crente não pode isso. Crente tem que ficar no último lugar e saía para os incrédulos. E houve até o tempo que, de forma ignorante e nociva, porque quantos feridos ficaram pelo meio do caminho, quando se pensava, quando se acreditava: olha, Deus fez a praia, mas você não pode ir de maiô, por exemplo. Você tem que entrar de saia e fazer papel de ridículo e dar mau testemunho para a sociedade, porque se essa é a fé que professamos, eles dirão: não serve. Porque como é possível Deus criar essas coisas, Deus fazer tudo isso? Normalmente eu não
não sou apegado, normalmente não sou, Deus é minha testemunha, mas sexta-feira eu estava ansioso para assistir o Globo Repórter. Por quê, pastor? Porque eles iriam passar lugares que só agora pesquisadores estão chegando, estão descobrindo, e aí mostraram um pássaro que eu fiquei simplesmente, quase desmaiei. Ele é da cor laranja ou vermelha, e eu fiquei olhando como Deus é tremendo. Você só vê o olhinho dele, e em cima ele tem uma crista, que é uma circunferência de ponta a ponta. Eu falei, caramba, se eu pegar um pedaço de papel e caneta e for fazer um círculo, esse negócio vai ficar torto. Olha que perfeição! E eu disse, Senhor, Tu és tremendo. Eu falei, caramba, como o Senhor fez um pássaro tão lindo, tão bonito, tremendo. E outros que eu vi depois. Mas a ideia não é que Deus tenha criado isso para o seu povo. Não é que Deus tenha feito isso, melhor dizendo, para os homens, porque a Bíblia diz, no Salmo 24, que Deus deu a terra aos filhos dos homens. O que isso quer dizer, pastor? Entre outras coisas, quer dizer que se você quiser ser bem-sucedido nessa terra, é um direito seu, porque eu a fiz e dei aos filhos dos homens, diz o Senhor. Olha para alguém e diga, a terra é sua. Diga, todo lugar lindo na terra é seu. Todo lugar maravilhoso é seu. Aliás, no livro de Salmos está escrito que toda a natureza louva e glorifica o nome do Senhor, diz amém. Muito bem, verso de número 20. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Aqui também foi criado um sofisma. Sério, pastor? Sim. Qual sofisma foi criado? Você sabe que a definição de sofisma está relacionada exatamente com uma mentira, com aparência de verdade. Aqui criou-se uma doutrina herege. Aqui criou-se uma inverdade. Aqui houve um tolimento que não deveria ter havido para a igreja, para aquele que conhece Jesus. Diga amém. Porque a ideia dominante é que o problema do moço era o dinheiro. O problema desse moço não era o dinheiro. O problema desse moço, vamos trazer para os nossos dias, não era o carro que possuía, não era o lugar onde comprava roupas. O problema desse moço não era ter recursos guardados, por exemplo, na poupança ou no banco, seja lá como for. Então, qual era o problema? O problema é que a vida dele, apesar do que ele está perguntando e dizendo, olha, eu tenho guardado, eu tenho feito, eu tenho buscado guardar e cumprir todos os mandamentos. Apesar disto, Jesus diz, falta uma coisa. E aí Jesus dá como se uma ordem, vai, pega tudo que você tem, dê para os pobres, e você vai ter um tesouro nos céus. Jesus então está dizendo, é pecado ter recursos? Não! Como iremos pregar o Evangelho? Como compraremos galpões? Como sustentaremos missionários, pastores, homens e mulheres de Deus na pregação do Evangelho, se é pecado ter recursos? Se é proibido ter recursos? Como você, seu filho, por exemplo, vai cumprir o propósito? Porque, meu amado, ministério é uma coisa, propósito é outra. Deus não chamou todo mundo para o ministério, mas todo mundo que está vivo na terra só está aqui por causa de um propósito.
Olhe para alguém e diga: Deus permitiu a você estar vivo nesse tempo, porque você tem que cumprir um propósito. Vou perguntar de novo, vou dizer novamente, você tem que cumprir um propósito. Aqui eu preciso fazer um parêntese. Qual, pastor Marcos Gregório? Nós temos lidado com um problema. Qual? Você não está satisfeito com quem você é. Você não está satisfeito com a habilidade que você tem. Você não está satisfeito. Deus colocou você na terra, te deu dons e talentos. Dons e talentos. Mas você quer ser outra pessoa. Você quer fazer... Não, eu quero cantar. E durante muitos anos, e como eu estou na igreja há mais de 30, eu vi isso. Meu pai do céu. Olha, irmãos, eu queria oportunidade para cantar, porque antigamente os cultos pareciam mais show de calouros. Vamos ouvir o irmão tal. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, dizer para a irmã que eu vou cantar um hino. E esse era um irmão que eu conheci quando eu cheguei na igreja. E ele cantava assim: entrei no tempo e dobrei os meus joelhos. Entrou aonde? No tempo. Não, no templo. E aí quando ele desafinava, olha, os irmãos não reparam, é para Jesus. Quer dizer, a TV não aceita porcaria, mas é para Jesus qualquer coisa. Não se há, ou melhor, não se tem. Você já imaginou? Vou gravar um CD. Gente, tem que ter pelo menos bom senso. Caramba! Tem um irmão querido, já tomamos chá algumas vezes, lá na matriz do seu ministério aqui no Rio, ali em Jacarepaguá, e eu gosto dele, aleluia. Porém, irmão, não precisa cantar, continua pregando. Quer abençoar o copo com água? Eu não tenho nada contra isso, sabe por quê? Eu não sou Deus, e eu não tenho autoridade para dominar, diminuir, manipular a fé de ninguém. Se você diz para mim que na hora da oração, pastor, eu estava cheio de dores, aleluia, e eu peguei um copo com água, coloquei em frente à TV, na minha época era em cima do rádio, né? Evoluíram um pouco, agora é em frente à TV, e aí o pastor fez a oração, eu concordei, aleluia, bebi a água, no dia seguinte, eu sei lá que dia, eu fiz o exame, eu estou curado. Você acha que eu vou ridicularizar isso? Você acha que eu vou descredibilizar isso? Você acha que eu vou isso aí, ó, bobagem, isso é ignorância. Ignorância é morrer doente. Se você tem condições e possibilidades de ter uma vida melhor, então eu penso que ignorância é isso. E o senhor também entra aí, pastor? Mas é claro! E por que eu só não ponho um copo d'água? Porque eu acho que a minha fé não precisa disso. Mas eu também, se tiver que colocar, não. Se eu sentir, né? Porque normalmente tem que sentir. Se a minha esposa ou meus filhos, pai, põe um copo d'água aí, Deus vai fazer alguma coisa. Então é nós. Porque depois que eu receber o milagre, meu filho, não importa se tinha copo d'água ou não tinha copo d'água. O que importa é que o milagre se manifestou. Tudo bem? Amém ou não amém? Então podemos continuar? Você quer ouvir essa mensagem? Tem certeza? Hoje eu nem trouxe o meu tablet. Eu trouxe o computapel aqui, ó. E eu vou te contar um segredo. Todas as vezes que a minha esposa me vê escrevendo, ela diz: hoje a mensagem vai ser boa. Eu digo: meu Deus, destapa os olhos dessa irmã, como ela me ama. Voltando aqui,
tem mais um negócio aqui. Vou deixar uma pergunta para vocês, que foi feita um dia nesse altar, há muitos anos atrás, por alguém que já dorme no Senhor, chamado Dr. Myles Munroe. Volta comigo. Ok. Então, quando Jesus disse, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, então nós entendemos, nós descobrimos, nós compreendemos, tudo isso é a introdução, fica tranquilo. Nós entendemos e compreendemos o quê? Que havia um problema. Qual? Aquele moço considerava ter seus bens, seus prédios, seu dinheiro, mais do que o próprio Deus. Então o problema não é ter, o problema é quando Deus perde o lugar das coisas, para as coisas. O problema é quando você, um dia desse, eu estava conversando com um querido amigo pastor e falávamos sobre isso. O que, pastor? O menino, o filho lá do irmão, ele rabiscou o carro do pai. O pai, depois que viu, pegou não sei o que, se foi uma sandália, um chinelo, eu sei que ele bateu tanto na palma das mãos da criança, que ela acabou tendo que ter uma das mãos amputada. Agora não vai mais rabiscar o carro. Aliás, eu quero aproveitar para dizer isso. As pessoas, às vezes, não me entendem. E, às vezes, nem a minha esposa, e, às vezes, nem meus filhos. Por quê, pastor? Meu irmão, eu não dou valor a coisas. Eu valorizo pessoas. Pessoas têm a minha prioridade. Agora, coisas. Um dia desse eu cheguei na igreja. Caraca, pastor, foi o senhor que fez isso, o quê? Eu estava tirando o meu carro da garagem e a culpa não é minha. A culpa foi de quem instalou aquele portão eletrônico e botou o código no farol. Porque eu mexi na alavanca, minha mão bateu ali, o portão fechou e prensou o carro. O que você acha que eu fiz? Desci do carro e xinguei 10 palavrões. Não. O que você acha que eu fiz? Eu vou matar quem instalou. Também não. O que você fez? Nada. Absolutamente nada. E alguns irmãos da igreja estão falando, caraca, pastor, você é muito barbeiro. Tá bom, obrigado. Aleluia. Eu não vivo de direção. Eu não sou Ayrton Senna. Você está entendendo, sim ou não? O que eu estou tentando te dizer, não, pastor, a gente tem que ir. Mas você não gastou dinheiro para consertar? Sim. Mas o que você queria que eu fizesse? Xingasse a minha esposa? Xingasse o irmão que botou o portão eletrônico? Às vezes, por conta da minha personalidade, eu sou mal interpretado. Por quê, pastor? Meu irmão, isso não vale uma briga. Isso não vale uma discussão. Isso não vale um mau testemunho para os seus vizinhos. Isso não vale uma treta com a sua esposa ou com o seu marido. Mas o senhor não esquenta porque o senhor é milionário. Eu recebo a profecia e antes de eu sair da terra em nome de Jesus, ela vai se manifestar. Não, querido, é que pessoas, só serão abençoadas pessoas, só serão restauradas. Você acha que eu sou o super-homem? Eu? Não ia nem cair bem, já que eu sou crioulo. Alguém podia dizer, super saci, é com você.
Mas graças a Deus tem as duas pernas. Não estou falando de você, estou falando de mim. E às vezes a gente, sabe, e aí fica uns bobo, bobo. Seja na internet, seja em livro, seja em jornal, seja por aí. Trocando coisas importantes por coisas que não... Meu irmão, uma das coisas mais importantes que você e eu precisamos compreender na vida é que quando você morrer, teu caixão não vai caber o carro. Não vai caber. Não adianta, você pode gritar, espernear, xingar e não vai mudar nada. Porque dessa vida é assim, a gente nasce pelado, ok? E às vezes até morre vestido. Mas fora disso, quantos estão entendendo? Então Jesus está dizendo que o problema desse moço não são os recursos que ele possuía, mas o lugar que esses recursos tinham na sua vida, tinham no seu coração. E esse é um tempo para tratarmos disso, porque se chove, vamos trabalhar. Se chove, não vamos ao culto. Se chove, cancelamos tudo que diz respeito a Deus, a sua obra. E não é por aí. Posso continuar? Diz amém. Olha o moço, mestre, eu tenho guardado isso tudo. E aqui tem um outro princípio interessante. Como eu disse há pouco, me referindo ao meu querido doutor Miles Monroe, que já dorme no Senhor. E o que é, pastor? Vou revelar agora. Verso 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Olha para mim, parece que há uma incongruência aqui. O que, pastor? Ele pergunta a Jesus o que fazer para ser salvo. Porém, a salvação não interessa para ele se ele tem que ter, se ele precisa renunciar a alguma coisa. Eu não quero mais ser salvo. Porque a pergunta, mestre, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou, vai e vende o que você tem. Você guarda o mandamento? Estou guardando aí. Então vai e vende o que você tem. Então ele perdeu a ideia, a vontade, a visão da salvação. E outra coisa importante, por que será que na companhia de Jesus não tem um único religioso? Todos eram homens de negócio. Me diga aí, Fred. Qual discípulo de Jesus ele chamou para ser discípulo na porta do templo? Irmão querido, está com a camiseta bonita, escrito Leves na frente. Qual? Qual discípulo? Não, Deus cruza o braço, porque assim, o braço assim, o irmão está fechado, não quer receber nada. Abaixa as mãos. Já vou chegar já ali na dentista e no dentista. Não, mas não é para você botar a mão no ombro da sua esposa. É o que? Não entendi. O irmão está com frio. Porque não me parece que ela está com frio. Estou brincando, querido. Porque Jesus, ou qual discípulo de Jesus, ele encontrou na porta do templo ou dentro do templo? Todos os discípulos de Jesus eram homens de negócio. Por quê, pastor? A nossa religiosidade nos atrapalha. E não é só isso. Não é só isso. Se viemos de lares com muitas limitações financeiras, nós vamos encarar a vida a partir desse ponto pequeno, minúsculo. E você precisa entender isso. Nascer pobre foi uma escolha, foi uma escolha. Diga sim ou não.
É não? Agora morrer é escolha. Você não escolheu. Mas agora, para morrer, é uma escolha. Balança sombra. Ih, não, desculpa. Tem o negócio do vírus, né? Retrovírus, sangue, fogo e fumaça. Agora esse troço me perturbando, em nome de Jesus. Olha para mim, por gentileza. Nenhum dos discípulos de Jesus foram alcançados, chamados ou pescados por ele no templo. Eles não eram religiosos, eram homens de negócio. E eu vou lhe dizer, os maiores problemas que a gente encontra na igreja é gente religiosa. E nós hoje na igreja estamos vivendo de uma forma que não é essa que Deus nos chamou. Por quê? Porque nós fingimos que os outros acreditam que nós somos santos, quando na verdade nós não somos. Nós sabemos quem somos. E eu não vim aqui atacá-lo, graças a Deus, por isso que eu sou o primeiro aqui. Quantos estão entendendo? Então vamos caminhar mais um pouco. 22. Diante disso, ele ficou abatido. Imagina que o camarada que diz o início do texto, correu na direção de Jesus, dobrou seus joelhos e disse: Mestre, terra. Aleluia. É interessante. Aliás, é interessante quando você conversa com alguns pregadores, que eles falam: tudo bom, pastor Gregório, como você vai? Alegria em encontrá-lo. Ok, aleluia. Aí você dá a eles o microfone. Varão, aumenta aí. Porque nós estamos... Eu sei que cada um tem a sua unção, cada um tem a sua, melhor dizendo, personalidade. A unção vem do Senhor, mas não precisa. E aí a gente continua, vamos lá, para sair dessa introdução que está difícil. Vem comigo. Aí diz o texto: diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então ficou então latentemente determinado que o problema dele era o que ele tinha. Porque se Jesus tivesse dito: pega tudo que você tem, vai, vende e dá aos pobres e fica sem nada. Pô, Senhor, o senhor está de brincadeira? Não, Jesus disse: você vai ter um tesouro no céu. Ou seja, Deus nunca te pede, ou te diz, ou te fala, ou te manda fazer alguma coisa que não tenha recompensa. O problema da nossa predileção por recompensa é que muitas das vezes a gente quer recompensa só fazendo o que gosta, o que quer, o que deseja. Aí não é por aí. Continua, para a gente poder chegar na mensagem. Verso 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. Como é difícil. Não é como é difícil os ricos. Como é difícil os ricos. E toda pessoa que coloca coisas acima, inclusive, de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor não está dizendo: olha, vocês não prosperem. Aliás, eu tenho falado muito isso, para você perceber o nível da minha chateação. É mentirosa toda afirmação de que humildade está relacionada com o lugar que você mora ou com a roupa que você veste. É uma ignorância dizer que encontrei um morador de rua, pessoa humilde. Quem falou isso? Jesus nunca disse isso. Jesus fala da humildade que está no Espírito. Não ouvi. Da humildade que está no Espírito.
e não da humildade, que é apenas uma coisa exterior. Aliás, eu posso contar para você isso. Algumas vezes eu fui xingado e quase agredido neste ministério por pessoas que vieram aqui e a última delas trazia uma receita de 2 anos. Disse ela, precisava comprar um remédio para tuberculose, mas estava no nome de uma mulher. E eu peguei, olhei e fui questionando. E aí você descobre a humildade dessa gente. Quando? Quando você diz não. Porque eles vão lhe atacar. Eles vão lhe atacar. Eles vão dizer para você. Outro dia, um domingo desse, eu estava em casa, comecei a ouvir tocar campainha. Aí eu falei, caraca, estão tocando a campainha. E eu perguntei, quem é? Ô, pastor MacGregório, sou eu. Falei, caramba, deve ser algum irmão. Já veio cumprimentando pelo nome, eu fui lá. Pastor, eu preciso de R$500, porque eu tenho que socorrer a minha sogra e a minha filha. Minha sogra e minha filha vieram de Recife. O avião fez uma escala em São Paulo, elas desceram e saíram do aeroporto. Eu perguntei, que idade tem a sua filha? 16 anos. E vocês moram aonde? Em Nova Iguaçu. Eu falei, dá licença, estou estudando a palavra. Aí você está na esquina, passa ontem, que hoje eu não estou. Meu irmão, meu amado irmão, irmã querida, olha, não foi o diabo que entrou nessa pessoa, não. Ele que entrou no demônio. Com certeza. E disse, eu já sabia, já haviam me avisado que seu negócio é grana. E às vezes, o diabo entra neles e eu na carne. Entendeu? Porque aí não era para eu ter falado nada. Mas eu disse, é meu e eu faço o que eu quiser. Minha esposa falou, você é louco? Falei, não, por quê? Você tinha que ter ficado quieto. Eu falei, concordo. Se for um teste, Senhor, tomei 0. Mas eu não queria despedir essa pessoa sem uma palavrinha. Uma palavrinha com Jesus eu dou. Por que o senhor está dizendo isso? Porque as pessoas, muitas, não poucas vezes, querem manipular a sua e a minha fé para tirar coisas de nós. Porque se criou a religiosidade, a visão, a ideia católica, apostólica, romana, criou a ideia de que quem dá aos pobres, empresta a Deus. Caramba, a dívida de Deus deve estar, quando é que ele vai pagar? E aí vem o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz amém, e diz, quem não trabalha não come. Como é que você sai dessa? E te digo mais, posso? De cada 10 que aparece aqui pedindo alguma coisa, 11, querido irmão, nunca diz, teria uma cadeira aí para eu lavar, eu posso ajudar a varrer o chão aí para o senhor me ajudar? Eles nunca falam de trabalho, eles só querem dinheiro. Tem alguma coisa errada, sim ou não? Ok. E eu ainda não entrei na mensagem, já vou entrar. 24. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Não só admirados e preocupados. Pastor, isso não está explícito. Eu enxergo de forma implícita nesse momento. Admirados e preocupados, e vou provar. Mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo
pelo fundo de uma agulha do que um rico, ou seja, do que um rico, do que um pobre, do que um mais ou menos, do que toda e qualquer pessoa que coloca dinheiro, riqueza, que coloca aquilo que tem acima das pessoas. Quem está entendendo diz amém. Ok, vamos lá. Que tem uma parte boa aqui para nós. 26. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Neste caso, quem é que vai entrar no céu? Verso 27. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível. Para o homem é impossível. Para o homem é impossível. Sabe, queridos, entender as fraquezas, as dificuldades, às vezes os tombos, outras vezes os tropeços dos meus irmãos, sejam eles crentes, ou pastores, ou apóstolos, para mim, Marcos Gregório, não é difícil. Por quê? Porque eu entendo o que Jesus está dizendo. Eu só vou ser salvo por causa da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu não tenho condições de produzir isso sozinho na minha vida. Alguém aqui tem? Levante uma das mãos, por favor. Você tem condição de produzir a salvação que você precisa? Ou é a graça de Deus? Ou é a misericórdia de Deus? Para onde nós vamos parar se não for o favor de Deus? Eu estava ouvindo esta semana, aliás hoje, madrugada toda, uma canção de um moço chamado Gabriel Guedes. Como podes me amar, sabendo que eu fugiria, sabendo que eu faço de errado. Claro, eu também não estou aqui incentivando você a entrar na rota do pecado, porque, meu filho, toda semente vai gerar uma colheita, boa ou má. Então não entenda e não use o amor e a graça de Deus como se isso fora um cartão de crédito sem limites. Não é isso. Quantos podem dizer amém? Agora vem a parte boa, então. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. E eu pergunto: quem precisa de um milagre? Deus pode fazer na sua vida. Quem precisa de uma porta aberta, Deus pode abrir. Quem precisa de cura, Deus pode curar. Eu não sei o nome do que você precisa, mas eu sei o nome daquele que é poderoso para realizar qualquer coisa na vida de cada um de nós. Amém ou não amém? Talvez você tenha entrado por aquela porta: pastor, estou meio desanimado, só uma notícia, pastor, estou meio cansado, pastor, estou sofrendo aí um desânimo. Eu quero te dizer nesta manhã, que quando você sentou aí aonde você está, e falou para Deus, e abriu seu coração, e disse a Ele como você está, eu te garanto que você já não está mais como chegou. Sabe por quê? Porque a graça dele se derramou em seu favor, e você teve acesso a essa graça por meio de Jesus Cristo. Mas peraí, não aplaude. Pastor, mas então me explica. Eu já vi crentes que saíram de cultos que os anjos voavam para lá e para cá. Chegou em casa, estava desanimado. Aí é que está o problema. Se você voltar para aquilo que te desanima, você vai voltar no próximo culto mais desanimado, se conseguir voltar. Sim, quantos estão entendendo? Eu não sei o que desanima. Imagine isso.
não pude entrar lá por causa da hora, mas pregando quinta-feira sobre a mulher do fluxo de sangue. Você acha que essa mulher, se ela chama as vizinhas para perguntar, ou a turma da família dela, o que vocês acham? Eu vou lá, vou tocar em Jesus e vou ficar curada. Ela ia ouvir um monte de não. Já bastava as negatividades com as quais ela tinha que lidar. Número 1, ela continuava doente. Segundo o Evangelho de Marcos, ela está se tratando, está tomando remédio, médicos estão indo vê-la, porém ela está indo de pior a pior, não melhora. E aí chega um momento derradeiro, qual? Gastou tudo quanto tinha. Então agora não tem mais médico, agora não tem mais remédio e não tem mais dinheiro. Ela levantou-se acima do problema e começou a injetar fé nela mesma, porque ela compreendeu algo que eu e você temos que compreender. Aquilo que você fala de bom ou de mal, volta para a sua vida. Posso repetir? Aquilo que nós falamos, de bom ou de mal, volta para a nossa vida. E são das coisas mais simples. Você trabalha com vendas, Fred, é isso? Não, ok, só um exemplo. Aí tem lá um cliente, ali em Teresópolis. É um dos maiores. Só que ninguém na empresa nunca conseguiu vender para o cara. Por quê? Porque alguém disse: olha, cuidado com esse cara de Teresópolis, que ele é bravo, ele não atende ninguém, ele é grosso, ele é chato, ele chuta a canela de todo mundo, e isso gera nas outras pessoas o quê? Um estigma negativo contra aquela pessoa. E aí você precisa vender, sabe que o cara pode levar você para um novo patamar, mas você fica com ressalvas, porque te disseram que o cara é isso, te disseram que ele é aquilo, te disseram. Você trabalha com venda, já aconteceu de alguém falar: olha, cuidado, isso aí. Falaram tudo que imaginaram contra a pessoa, quando você chegou diante dela, era aquilo ou não era nada daquilo? Não era nada daquilo. Olha para o seu irmão e fala para ele logo: muito cuidado. Não fique com as impressões de ninguém. Tire suas próprias conclusões. E agora? Uma vez eu cheguei num cliente e ele falou: pô, essa hora você está de brincadeira, pode ir que eu não vou atender. Eu podia: miserável, vai ver só. Quando eu chegar em casa hoje, eu vou dobrar o joelho e os anjos vão te visitar. Mas não é os anjos da vitória, não. É os da espada de fogo. Oh, meu Deus. Eu recebi um treinamento no Páginas Amarelas, exatamente sobre esse cliente. Não sobre o cliente em si, mas sobre a situação. Ele não gosta de atender ninguém cedo. Beleza. Voltei depois, num outro horário. Pô, tu está insistindo? Eu não vim lhe vender nada. Não. Vim perguntar que hora e qual dia o senhor pode me atender. Virou meu melhor cliente. Você entendeu, sim ou não? Mas às vezes a gente levanta determinados muros com terceiros baseado na informação. E muitas das vezes aquela informação pode ou não é verdadeira, pode não ser ou não é verdadeira. Você já ouviu isso? Tem gente que nem te conhece, mas não gosta de você. Por que será? Responde para mim. Você já ouviu isso? Tem gente que nem te conhece. Tem gente, doutora Sheila, nunca entrou no seu consultório. Wagner nunca entrou no seu. Ou entrou, aí viu você de barba. Um dentista que não faz a barba, não volto lá nunca mais. Isso tem a tendência de se criar estigmas.
Entendeu? E as pessoas, irmãos, as pessoas andam tão doentes na alma. Aí eu fui lá na doutora Sheila, mas encontrei um homem que é atendente. Quem é que tem um homem? Tinha que ter uma mulher. Vai fazer odontologia, abre um consultório e põe a cachorra lá que você quiser para atender. Que a gente quer mandar, sabe? A gente quer que seja estabelecido naquilo que nem é nosso, o que nós pensamos e achamos. Quantos estão entendendo? E se você for tentar se ajeitar, aqui vai doer, hein? Se você for tentar agradar todo mundo, parabéns. Número 1, você nunca conseguirá agradar ninguém. E número 2, você não chegará a lugar nenhum. Me pergunta, por quê? Porque o tempo que você tem, você está gastando com quem e com o que não deveria. Agora vamos à parte maravilhosa. Onde estamos? 28. Então Pedro é um cara muito jóia, eu gosto de Pedrão. Aqui, ó. Então Pedro começou a dizer-lhe, e esse é o ponto da mensagem, e os próximos domingos pela manhã, nós vamos estar tratando de algumas coisas que estão relacionadas aqui. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós que deixamos tudo para seguir-te. Primeira coisa que me deixa apoquecido, que me deixa preocupado, é que essa turma aí, por exemplo, da internet, eles julgam com uma maestria incrível, mas eu não conheço, eu ainda não vi, e os que eu conheço eu posso dizer que não tem isso aqui. A pergunta de Pedro não foi, nós estamos duros, nós não temos dinheiro, e nós que renunciamos a tudo quanto tínhamos, renunciamos àquela empresa de pesca, que quando o Senhor nos chamou para o santo ministério, nós largamos tudo lá, rede, barco e a maior pescaria da história da nossa vida, nós deixamos tudo. Pergunta para o seu irmão, de que lado você está? Dos que deixaram tudo? Ou daqueles que ainda estão lutando para não deixar nada? Porque, irmãos, e aí eu vejo uns bobos, temos que voltar à simplicidade do evangelho. Eles acham que telão na igreja é ar-condicionado, obra, sei lá o quê, poltrona. Isso aí, temos que voltar à simplicidade. Simplicidade inclui renúncia. Simplicidade inclui servir e não ser servido. Servir e não ser servido. Servir e não ser servido. Hoje, que guerra para servir, que guerra para as pessoas assumirem pelo menos, honrarem pelo menos a palavra que deram. Quando aceitaram o diaconato, quando aceitaram o ministério pastoral, elas deram uma palavra. Elas fizeram um trato, uma aliança, e nem isso hoje se honra. Não se quer. Temos outros afazeres, temos outros compromissos, temos outras ocupações. E eu quero, inclusive, aproveitar, irmãos, nós estamos retornando nós estamos retornando para algo que eu nunca deveria ter desistido, chamado discipulado. Mas eu lhe garanto que isso não vai ser o estouro da boiada. Eu lhe garanto que pastor nenhum, seja do sexo masculino ou feminino, vai ter mais do que o número que eu estabeleci. Domingo que vem vou te anunciar, porque se tiver, haverá problemas.
haverá problemas. Às vezes eu vejo umas coisas na igreja que me deixam extremamente preocupados. O que, pastor? Eu disse semana passada, há uma preocupação, e repito, para ninguém pensar que eu esqueci. Anda no nosso meio uma ideia de que todo mundo é terapeuta e terapia. Eu vou falar sobre isso. Eu vou dizer para você quem é que eu acredito que pode ser terapeuta, que pode te abençoar ou te ajudar com terapia. Eu vou dizer para você. Eu vou te falar, você pode ficar tranquilo. E eu sei que vai ser interpretado assim: o que é que o pastor tem contra mim? É porque você só pode dizer o que agrada. O que desagrada, se você disser, é porque você tem problema. Não é não. Não é não. Não é não. Você acha que eu sou pastor, sim ou não? Alguma vez você me viu receitando remédio? Eu sou médico? Eu sou médico? Não. Eu li um pouquinho de psiquiatra, porque às vezes sentam lá na minha frente, que se eu não tivesse, entendeu? Minha esposa fez estágio, na faculdade que ela estudou, tinha um convênio lá com o doutor Eiras, em Engenho de Dentro. E às vezes ela chegava em casa apavorada, pastor Zaca, falou assim: Pacha, o que está acontecendo? Por quê? Tem uma pessoa lá que ela passa o dia inteiro com um cigarro na boca sem acender, dizendo: se você me der um cigarro, eu profetizo para você. Então a minha preocupação, sabe qual é? É que doentes produzam mais doentes. Doentes não podem produzir mais doentes. Doentes podem produzir cura. Perdão, sãos podem produzir curas, doentes não. E eu não entendo o que está acontecendo com o ministério que Deus me deu. Porque no ministério que Deus me deu, essas coisas não fazem parte dele. Agora, cada um ou todo mundo, quero dizer isso também, irmãos, se dependesse de mim, pastor Marcos Gregório, eu acabava com tudo que é WhatsApp no meio da igreja. Por quê, pastor? Porque só serve, número 1, fofoca. Número 2, para venda. Não esqueça suas encomendas. Estou vendendo Natura. Desculpa aí as irmãs. Estou vendendo calcinha e sutiã. Pastor, o que o senhor tem contra isso? Eu não tenho nada. O problema é que depois vão me escorar no final do culto. Fulana está cantando no altar, mas não pagou a Natura que comprou. E o que é que eu tenho com isso? O que é que eu tenho com isso? Eu indiquei alguém aqui para comprar alguma coisa? Eu indiquei alguém aqui para vender alguma coisa? Sim ou não? Meu irmão, escute isso. Meu pai quase me matou. Mas eu caminho pelo que eu acredito. Irmãos, isso é um domingo de manhã. Quem estava aqui vai lembrar. Irmãos, está aí meu irmão. Eu não faço negócio com ele, porque eu acho, naquele momento, que ele ainda precisa converter mais um pouco. Se você vai fazer, é problema seu. Se você comprar ou emprestar e ele não pagar, problema é seu. Eu disse isso se referindo ao meu irmão de sangue do altar. Do altar. Não foi em reuniãozinha. Não foi escondidinho. Não foi. Até porque eu não jogo nesse time. Me disseram. Me falaram. Não. Eu conto o milagre e o nome do santo. Como diria minha avó. Você entendeu? Aí, terça-feira passada, eu preguei na terça-feira, terminou o culto. Pastor, eu fiz um negócio com o seu irmão. E aí, sabe, olha, eu estou com um problema. Falei, moça, você está me incomodando, sabia? Eu estou lhe incomodando, número 1,
Meu irmão tem 55 anos. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não. Por que você não perguntou para mim antes de comprar? Ou de emprestar, seja lá o que foi que aconteceu. Aí no culto seguinte, pastor, é muito urgente. O que foi? Porque o seu primo... Falei, querido, quer bugalho? Pois não. Canta para subir. Que, pastor? Canta, isso é uma gíria. Canta para subir. Mas eu preciso falar. Não, você não precisa falar comigo. Eu peguei alguma coisa com você? Não. Eu te devo alguma coisa? Não. Então, esquece. Eu, como marido, pergunte minha esposa. Eu não, como eu disse, é verdade, eu não fico atrás de conversa fiada para ficar arrumando problema onde não tem. Caramba, já tem o diabo. Entendeu? Já tem, sim ou não? Sim ou não? Então, já tem o diabo. Você entendeu o que eu falei? Então, eu quero é paz. Mas ela sabe. Eu não pergunto se ela usou o cheque da conta conjunta. Eu não pergunto quanto foi o cartão dela. Primeiro que quem controla a grana é ela. O que entrar é ela que controla. Por quê, pastor? Porque ela é melhor que eu para controlar. Porque o senhor é gastão? Não. É que se eu chegar na igreja com R$1.000 no bolso, eu encontro 5 irmãos e volto para casa com os 2 bolsos vazios. Então, ela controla. E às vezes, aleluia, eu digo, tem que pôr gasolina no carro. Ela diz, está bebendo muito esse carro. Eu falei, ué, não estou entendendo. A senhora riu tanto assim, por quê, pastora Vera? Tem algum mistério aí? Tem um manto aí, né? Aleluia. Aí, Zé, é nós. Amanhã nós resolvemos isso. Você está entendendo? Você está no mundo, sim ou não? Você está vivo? Olha para o lado e diz, já tem o diabo, querido. Não deixe ele assinar sua carteira. Pô, já tem o cramulhão aí, e tu vai ficar perturbando também? Eu prefiro entrar mudo e sair calado. Agora, tem uma coisa que a minha esposa sabe, que aí para mim é intolerável. Se você não compre nada de ninguém na igreja. Por quê? Porque vai que por alguma razão, até justa, a gente não comparece. E era exatamente o dia que você tinha dito que ia pagar. Aí vai ficar lá no meio do povo dizendo, lá, Campi não paga, marcou que ia pagar, hoje não veio para não pagar. Eu não jogo nesse time, meu irmão. Não pode ser assim. Aliás, como diz um amigo meu, preste atenção, olha para mim um instante. Como diz um amigo meu, chamado Cláudio Duarte, você vai para o céu e vai deixar o nome no Serasa? E nós que deixamos tudo e te seguimos. Balança o ombro aí desse irmão, agora pode. Você já está... Passou álcool gel, não tem problema. Pela fé. Pega aí o álcool gel, pela fé agora. Terra, levanta ele aí, oh meu Deus. Aqui é água, mas agora, pelos poderes de Grace Call. É água, está amarrado em nome de Jesus. Diga para o seu irmão, meu amado, Deus quer derramar na sua vida um nível de bênçãos que nós ainda não provamos. Olhe para mim, olha a pergunta de Pedro, mestre, pode vir o ministério de louvor, e nós que deixamos tudo e te seguimos. Olha a resposta de Jesus, não há ninguém. Então quando ele diz, não há ninguém, não há ninguém. Ele não disse só os da Europa, ou só os da América, ou os da América do Sul estão fora, não. Ele disse, não há ninguém que tenha deixado casas,
tenha deixado pai, mãe. O Senhor não está dizendo para você virar as costas para sua família. O Senhor não está dizendo para você deixar de amar seu pai, sua mãe, sua parentela. Não é isso. Ele está dizendo que essas pessoas não terão mais a prioridade da tua agenda. A prioridade da tua agenda é o Senhor. A prioridade da sua agenda chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele diz: não há quem tenha deixado, não há quem tenha deixado, não há quem tenha deixado. E aí ele diz: tudo que nessa vida, diga, é enquanto eu estou vivo, é enquanto eu estou vivo, é enquanto você está vivo. Só que hoje nós temos que lidar com um problema. Qual? Eu estava falando de oferta quinta-feira, eu disse. Sabe o que significa fazer prova de Deus? É entregar. Porque Ele está dizendo que vai fazer. Ele mandou você fazer. Você está disposto a fazer? Ele diz: faz prova de mim. Eu vou abrir a janela dos céus. Eu vou derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Agora, meu irmão, não entenda errado. Pastor, como é que o senhor ora? Pelas suas finanças, pelas finanças do ministério. Eu não oro: Senhor, olha a falta. Senhor, olha aí agora, como é que eu faço? Essa não é minha oração. Eu aprendi com Ezequias: Senhor, os irmãos de Guiné-Bissau precisam continuar recebendo o que enviamos todo mês. Senhor, onde está esta colheita? Eu plantei essa semente, cadê a colheita? Eu plantei a semente, onde está a colheita? Olha, mas o senhor está cobrando? Não, ele mandou eu entrar na presença dele e apresentar minhas demandas. Sabe uma coisa que acontece hoje? A gente tem medo e tem vergonha de falar isso com Deus, porque sabemos que estamos um zero à esquerda. Deus não é mais a prioridade. Tudo vem na frente de Deus. 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 E aí, irmãos, nós deixamos escapar das quase 4.000 e poucas, das quase 4.000 promessas, escapa uma poderosa, porque Pedro e os discípulos estão preocupados, até que Pedro verbaliza e pergunta: e nós que deixamos tudo? Não há aquele ou aquela que tenha deixado tudo, que não receba nessa vida. Lê o texto aí, por gentileza. Por favor, vê se não é isso que está escrito. Vê se não é isso que está escrito, por gentileza. Vem comigo aqui. Glória a Deus. Achou aí ou não? Eu tenho que mudar o óculos, está difícil. Mudar não, fazer outro. Isso. 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. 29. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber nesta vida, no tempo presente, 100 vezes mais, e no porvir, ou melhor, não, no porvir não, e no futuro, a vida eterna. E no futuro, a vida eterna. Aí ele termina com uma palavra que nos assombra, ou pelo menos deveria, verso 31, contudo muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. A gente não fala, não toca nesse ponto, não prega sobre, mas muitas vezes eu tenho visto isso acontecer. Você está na igreja há 20 anos,
E nada simplesmente acontece, como diria T.D. Jakes. Alguém chegou semana passada e já está contando milagres. Deus ama mais um ou menos o outro. Não é. Não é. Não é. Olha para o irmão e fala para ele, não precisa tocar nele não. Olha para ele e diz, meu amado, aprenda isso. A sua renúncia, o nível da sua renúncia vai determinar o nível das suas bênçãos. Renúncia. Renúncia. Está na cruz. Fazer a vontade de Deus. Trabalhar. Ganhar almas. Dar fruto. Dar fruto. Dar fruto. Cuidar de pessoas, mas não é, repito, não é, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Se eu descobrir no meio da igreja pastores que estão passando por cima do que o pastor disse, você pode ter certeza que os verá disciplinados, sejam eles quem forem. E se for tempo integral, eles serão demitidos ainda. Porque eu não brinco com a sua vida. Sua vida para mim é algo sério. É tão sério, é tão importante, que eu vou dar conta disso diante de Deus. Deus não vai pedir conta para você e nem para os pastores auxiliares no mesmo nível que eu em relação à vida de vocês. Não vamos. Não vamos. E Deus, meu amado, sempre vai honrar a sua fidelidade. Diga para alguém, Deus sempre vai honrar a sua fidelidade. Está sentado ali meu sobrinho, querido. É sobrinho com status de filho. E isso é perigoso. Mas é assim que eu amo. Uma vez me perguntaram, o Douglas vai fazer 18 anos. E você nunca esteve num aniversário dele. A minha resposta, desculpa, é que era sempre no domingo, querida, querido, é do Senhor. Então, se eu marcar num outro dia, você vai, eu não só vou, como vou orar. Eu que vou fazer oração, eu que vou abençoar. Mas os primeiros 18 anos do Douglas, eu não fui no aniversário dele. Fui, Douglas. Mas por que ele está sentado ali? Por que ele está na igreja? Ele é louco, frequenta a igreja do tio, que até aos 18 anos ele não foi no aniversário dele. Porque Deus sempre vai honrar sua fidelidade. Sua fidelidade vai abençoar outras pessoas. Outras pessoas vão ver o que Deus está fazendo na sua vida e desejarão que aconteça na vida delas também. Priorize agradar a Deus. Priorize servir ao Senhor. E mais do que isso, priorize levantar o nome do Senhor, onde quer que você vá e onde quer que você esteja, porque, meu irmão, você faz para Deus e Deus fará melhor ainda em seu favor. Amém ou não amém? Aleluia. Quantos recebem esta palavra em nome de Jesus? Dê a Ele a glória, a honra, o louvor. Um forte aplauso.